Bora Brasil de volta aqui na Rádio Bandeirantes e já na ponta da linha aqui conosco, o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco. Secretário, uma boa tarde ao senhor. Seja bem-vindo aqui no Bora Brasil da Rádio Bandeirantes, tudo bom? Tudo bem, Major. Boa tarde para você, boa tarde para todos os ouvintes. Secretário, a gente encerra um ano com uma notícia muito boa em relação à vacina contra a dengue. O Instituto Butantan começa a entrega de cerca de 1.300.000 doses dessa vacina produzida aqui no Brasil, uma produção 100% nacional, a primeira vacina de dose única do mundo. E a minha pergunta é o seguinte: quantas doses dessa vacina contra a dengue a cidade de São Paulo vai receber? Quem serão as primeiras pessoas a tomar essa vacina, a receber essa aplicação? Então, Major, a gente agora, as doses foram entregues para o Ministério da Saúde e é ele que vai definir. Nós sabemos que essa vacina, dose única do Butantan, pode ser dada para as pessoas de 12 a 59 anos e 12 meses de vida, né? Quase 60, 11 meses e 29 dias, né? Então, dos 12 aos 60 anos, ela pode ser dada. Então, o Ministério da Saúde vai definir qual a prioridade, qual é a faixa etária que ele vai dar. Nós acreditamos, como a gente tem a vacina da Takeda, que é de 10 a 14 anos, ele vai continuar com essa faixa etária de 10 a 14 anos com a vacina da Takeda e deve mudar as faixas etárias para essa nova vacina do Butantan. Mas ainda não temos essa definição, estamos aguardando. Ótimo, e a cidade de São Paulo não sabe ainda o número, né, de doses que vai receber. Segundo o Ministério da Saúde, secretário, o público-alvo, primeiro público-alvo, serão os funcionários, né, da atenção primária, os funcionários da unidade básica de saúde, e a quantidade de doses e quando isso vai começar, então, a prefeitura ainda não sabe. Não, nós estamos aguardando. O ministro mostrou interesse de primeiro vacinar os funcionários da saúde, como você falou, mas ainda ele não definiu a quantidade de doses que vai vir, né? Mas nós temos aqui a cidade de São Paulo, como você sabe, é uma cidade que tem 480 unidades básicas de saúde distribuída para todas as regiões da cidade e a gente está preparado para dar vacina. Mas enquanto não chega, eu peço para a população vir receber, principalmente a população de 10 a 14 anos. Você sabe que depois, nesses dias que a gente tem conversado bastante sobre a nova vacina da dengue, a nossa dose aumentou, né? A gente conseguiu chegar na primeira dose para esses jovens de 10 a 14 anos a 74%, e na segunda dose já chegamos a 45%. Então houve um aumento da procura nesses dias e a imprensa é o nosso grande aliado nisso. Que notícia boa, secretário. Qual que é o panorama, né? Como 2025 encerra o ano com os casos de dengue, as mortes? A gente sabe que ano passado foi um ano complicado. Não só a cidade como o país enfrentou uma epidemia. Aqui na capital, mais de 600.000 casos, mais de 400 mortes. E como a cidade de São Paulo encerra o ano em relação à dengue? Bom, assim, a gente teve os nossos números de dengue, assim, foi os menores do estado, né? Aquelas ações que nós fizemos em 2024, de ter os nossos 10 mil agentes fazendo o caso a caso, diminuiu bastante o número de transmissão da dengue aqui. A gente continuou com os drones fazendo aplicação de larvicida. São Paulo é pioneiro nisso, porque a gente tem vários imóveis que a gente não consegue acesso e que a população desses donos desses imóveis a gente não consegue encontrar. Então os drones foi uma alternativa que a cidade teve de fazer sobrevoar esses imóveis e aplicar o larvicida. Isso foi um grande diferencial na cidade, né? E a gente vai acompanhando nos bairros da cidade de São Paulo o número de casos que tem em cada região e fazendo o caso a caso. Isso permitiu que São Paulo, apesar de ter 12 milhões de habitantes, ser uma grande cidade, foi a cidade que menos teve transmissão de casos de dengue no estado de São Paulo. E o que os especialistas na área da saúde dizem, como vai ser a dengue em 2026? Há uma projeção de que
o país ultrapasse o número de casos de 2025? Vai continuar uma tendência alta? O que o senhor espera aqui para a cidade de São Paulo? Olha, eu espero para a cidade de São Paulo, com todas essas ações que a gente está tomando pioneiras, e agora com a entrada da vacina do Butantan, fabricada aqui na nossa cidade, e assim e a promessa de uma larga escala de produção em 2026 e 2027, chegando a uma quantidade que vai proteger bastante o nosso país. Eu acredito que o número de casos no país vai ser muito menor do que foi em 2024, com essa nova vacina que nós temos, e acredito que São Paulo, com essa nova vacina, com toda a população engajada tomando a vacina, como eu acabei de falar agora, e todas essas ações que a gente faz de proteção da nossa população, a gente vai conseguir segurar esses casos de transmissão da dengue. E lembrando que os criadores, 80% deles estão nas casas, né? Então, a população também está muito engajada, principalmente a imprensa está sempre orientando junto com a gente, e a população assumiu essa ação de proteção da sua casa e da sua família, o que tem feito a diminuição de número de casos na cidade de São Paulo. E eu acredito que em 2026 a gente não vai ter esse mesmo cenário. Ótimo. E falando agora ainda sobre vacinação, mas sobre o HPV, porque tem vacina disponível contra o HPV aqui na rede municipal de São Paulo, e é uma vacinação que vai continuar até o fim do primeiro semestre de 2026. É isso, secretário? Quem tem direito a receber a vacina contra o HPV? Então, a gente tem a população de 9 a 14 anos, é o que está indicada para o HPV. A gente tem uma cobertura hoje de 90,8% dos meninos e meninas com essa cobertura. Separando os dois, as meninas têm uma adesão maior, nós estamos com 97% de aplicação da vacina, né? E os meninos com 85%. Então, a gente, como tem bastante vacina, nós ampliamos até julho do ano que vem, nós ampliamos para os adolescentes até 19 anos de idade. Nós estamos aplicando de 9 a 14 e ampliamos até 19 anos. Então, de 9 a 19 anos, pode procurar a nossa unidade básica de saúde que vai receber a vacina do HPV. Agora, em relação aos exames que são feitos na rede municipal de saúde, a gente teve uma decisão na última terça-feira de uma das associações que realizam cerca de 35%, né, desses exames. Eles decidiram interromper o atendimento em 5 hospitais, em mais de 100 unidades básicas de saúde. Entre os hospitais estão o de Setúbal, em São Miguel, por exemplo, o Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, na Boa Vista. Uma semana depois dessa decisão, qual é a situação desses exames? Esses pacientes foram impactados? Sei que a Prefeitura criou um plano de contingência para lidar com essa situação. Queria um parâmetro, uma semana depois, como que está esses exames aí na rede municipal de saúde, secretário? Essa empresa que vinha prestando para nós, ela já não tinha contrato com a gente desde 2017. Né? Ela recebe por indenização. Inclusive, ela andou dizendo que a gente não pagou, mas não é isso. É que a indenização eu só consigo pagar depois que ela me apresenta todas as contas, e essas contas desses exames que ela fez tem que ser validada pelos técnicos. Então, inclusive, esses exames que ela... Isso gera uma certa demora, porque nós temos 480 unidades de saúde, eu tenho que receber, cada gerente tem que me apontar que ele colheu aqueles exames e que a empresa foi e fez e trouxe o resultado. Então, o dinheiro dele, ele recebeu já 225 milhões esse ano, esses 102 ele vai receber, mesmo tendo abandonado a prefeitura, ele vai receber, e a gente já sabia que como eles não tinham contrato, eles costumavam fazer o serviço da forma que eles queriam e muitas vezes não atendiam às exigências que hoje a tecnologia precisa e a gente necessita do nosso serviço. A gente já começou a desvincular dessa empresa
já desde o começo do ano, fazendo alguns projetos pilotos. Você conhece um deles, que são os mini laboratórios, que nós tiramos os exames da UPA, porque a UPA esperava 8 horas para um exame de laboratório, e nós colocamos os mini labs, que aí eles começaram a fazer o exame em menos de 1 hora. Então isso já foi uma ação nossa, que a empresa ficou um pouco chateada, mas eu falei, eu preciso ter mudanças para modernizar o serviço. Aí nós começamos a fazer em algumas UBSs, aí ele falou, então se você vai começar a tirar, eu vou sair de tudo. Eu falei, tudo bem, se você vai sair, como essa ação já tinha sido iniciada na prefeitura, nós ampliamos essa ação e a população não sentiu absolutamente nada, porque a gente estava preparado para essa mudança. Entendi. Então teve o aumento dessa oferta desses mini laboratórios. Então de uma semana para cá, o senhor acredita que não tenha tido nenhum impacto significativo para esses pacientes? Acredito que cerca de 200 mil pacientes seriam afetados com essa interrupção. Eles continuam indo nas unidades, colhendo seus exames, os seus exames estão sendo feitos, e aliás eu quero reforçar aqui, quem tem exame marcado pode ir até a unidade que vai ser colhido e vai ser feito, tá bom? Não tem problema nenhum. Um outro ponto, secretário, em julho, cerca de 1.400 pacientes aguardavam em UPAs e corredores de hospitais por um leito de internação. Essa foi uma informação dada pelo senhor em uma entrevista. Hoje, qual que é a situação dessas pessoas, desses hospitais? Por exemplo, o Vermelhinho, né, na Vila Maria, na zona norte de São Paulo, é um desses em que havia pacientes nos corredores. E qual é a situação hoje, qual é o número, né, de pacientes? Como o senhor avalia o fim do ano aí para as pessoas que precisam de um leito de internação aqui na cidade de São Paulo? Bom, hoje o que acontece na cidade de São Paulo? Hoje São Paulo, com 34 UPAs, ela tem diariamente 1.000 pacientes internados na UPA, né? As UPAs foram feitas justamente para tirar os pacientes dos corredores dos hospitais, né? Ela é uma retaguarda do hospital. O Hospital Vermelhinho, ele foi o último que a gente teve que conversar bastante para a população entender. Quando a gente abriu a UPA da Vila Maria, é justamente para você poder deixar o Hospital Vermelhinho somente para fazer internação. Então aí teve um período de adaptação, onde o Hospital Vermelhinho continuava atendendo e a UPA também, por isso que tinha esses pacientes. Mas hoje a gente já não tem mais pacientes nos corredores, porque a UPA atende o paciente e transfere os pacientes para os hospitais. Os hospitais que ainda enfrentam um pouco de problema com pacientes nos corredores são o Hospital do Cidade Tiradentes, que nós estamos construindo uma UPA na frente dele para resolver esse problema, né? E o Hospital do M-Boi, que a gente está ampliando a UPA do Jardim Ângela, e tem a previsão de construir uma UPA ali na região do Hospital do M-Boi para ajudar nessa demanda que é para atender os pacientes. Então, hoje, na cidade de São Paulo, o que eu tenho são os pacientes que já estão nas UPAs sendo atendidos num leito de internação, e eles serão transferidos. A nossa demanda é dinâmica, né? O paciente ele entra na UPA, ele fica lá aproximadamente 24 a 48 horas, ele vai para o hospital para continuar o seu tratamento e desocupa esse leito para um novo paciente que está chegando. Essa é a nossa dinâmica. E qual que é a previsão de entrega dessa UPA do M-Boi Mirim? Essa UPA do M-Boi Mirim, ela ainda vai ser construída, né? Então, enquanto ela não foi, porque nós estamos lá junto com a população procurando um terreno para ela próximo do hospital. Como nós temos a UPA do Jardim Ângela, que fica a 1 quilômetro do hospital do M-Boi Mirim, nós estamos fazendo uma ampliação que fica pronta até o final desse ano, onde a gente vai ter ali, hoje nós já fizemos uma reforma, ela está com 16 leitos, e nós vamos ampliar essa UPA para ela ficar com 30 leitos, para dar um suporte para o hospital do M-Boi Mirim. Ótimo. E para 2026, quais entregas na área da saúde serão realizadas? O que o senhor pode trazer aqui em relação a hospitais, a UPAs, a unidades básicas de saúde? Bom, nós temos hoje em São Paulo uma ampliação dos leitos de internação. Estamos aí reformando, né? Vocês estão acompanhando, estamos reformando o Tatuapé, estamos reformando o Valdomiro de Paula. Enfim, nós vamos reformar os 13 hospitais. Tem alguns que já estão com obras mais adiantadas e vamos entregar um hospital novo
que provavelmente no começo de 28, de 27, né? Que nós estamos aqui para 26, ele tem mais um ano e pouquinho para terminar as obras, que vai ser mais 250 leitos lá também. Ao todo, até o final de 2028, nós vamos entregar 1.700 leitos novos para a cidade de São Paulo. Inclusive para ajudar essas novas UPAs que nós estamos entregando, para você poder fazer esse rodízio de leitos que eu falei para você anteriormente. Então, o prefeito Ricardo Nunes está tendo um grande empenho de entregar as UPAs para fazer a porta de entrada e entregar os novos leitos hospitalares para fazer a retaguarda dessas UPAs. Então, o prefeito Ricardo Nunes está investindo aí próximo de 2 bilhões de reais nesses próximos 4 anos para dar uma grande ação, uma grande melhoria na urgência e emergência na cidade de São Paulo. O que nós vamos estar entregando no ano que vem são a UPA do Grajaú, que ela já está ficando pronta, vamos entregar o Paulistão da Norte, vai ser o nosso primeiro Paulistão da Saúde, né? Vamos entregar aí o Jardim Rubi, uma UBS nova que está ficando pronta logo agora no mês de janeiro. E tem a UPA que está ficando também pronta até o final do ano, a UPA de Santana, a UPA da Vila Prudente e a UPA do Sapopema. Temos bastante entrega para 2026. Esse Paulistão da Saúde é uma unidade que vai oferecer vários serviços no mesmo prédio, é isso? Isso, o primeiro Paulistão nosso, que é o Paulistão Norte. Então lá nós vamos ter um centro de exames da mulher, vamos ter um centro de tratamento da dor, vamos ter um centro de reabilitação, um hospital dia, uma ótica, é um complexo grande com vários serviços. E qual que é a previsão de entrega desse Paulistão da Saúde? Esse Paulistão da Saúde a gente está prevendo para entregar ele até o mês de julho. Muito bom. Agora, uma outra notícia que a Prefeitura de São Paulo também divulgou em relação à oferta de medicamentos à base de cannabis, né? Isso foi algo anunciado em agosto. Inclusive, os profissionais da área da saúde também receberam um tratamento. Eu queria que o senhor explicasse como isso está funcionando e como ter acesso a esses medicamentos nas farmácias aqui da cidade de São Paulo. Esse tratamento da cannabis, nós começamos a fazer através das nossas liminares, que a maioria dos pacientes entravam com liminares na justiça para a gente entregar essa medicação. Isso gerava uma série de problemas. Primeiro que nós tínhamos que importar individualmente, gerando um grande custo. Então, o município fez uma avaliação dos pedidos que nós tínhamos judiciais, e em cima desses pedidos nós fizemos uma compra e disponibilizamos para as unidades básicas de saúde, que tem médicos que prescrevem a cannabis, que prescreviam, e a gente tinha que comprar através de judicialização, disponibilizamos para que eles atendam esses pacientes. Né? E nos CAPs também, a gente também disponibiliza nos CAPs, que tinha vários médicos nos CAPs que também prescreviam. Então eles podem continuar prescrevendo, e aí esse paciente ele tem as farmácias que ele tem que procurar na unidade básica perto da casa dele para ver qual é a farmácia que está autorizada, porque isso aí tem um controle dessa medicação. Não são todas as farmácias que podem entregar das unidades básicas de saúde. Tem algumas farmácias que estão autorizadas para isso, que tem um controle pela vigilância da saúde que faz esse controle, e em nossa coordenadoria de farmácia que também faz esse controle. Então, as unidades básicas de saúde têm os endereços onde a população pode buscar essa medicação que nós compramos aqui para atender essas demandas. Secretário, nosso tempo está acabando por aqui. Queria que o senhor explicasse aqui para o nosso ouvinte, passasse os horários, dias, né, dos serviços aqui da rede municipal. Natal, dia 24, 25, o que vai estar aberto e a partir de qual horário? Então, nós vamos funcionar durante esse período. Os hospitais municipais vão funcionar sem nenhuma... O que não vai fechar? Vamos falar primeiro o que não vai fechar, que vai estar aberto tanto no dia 24, 25, quanto no dia 31, no dia 1º. Então, o que vai funcionar são todos os hospitais municipais, os pronto-socorros municipais, as UPAs, os CAPs, as AMAs UBS integradas, o SAMU, né, que não pode parar, o Centro de Controle de Infecção,
a nossa regulação e o canal de teleatendimento do SP-PrEP, tá? As unidades de assistências ambulatoriais, as AMAs de especialidades que o pessoal conhece, e os cuidados integrados, CCI, o Centro de Exame da Mulher e o Centro de Cuidados Odontológicos e o Hospital Dias, eles vão fechar no dia 25 e no dia 1º. Mas no dia 24 e no dia 31 funcionarão das 7 às 17. Secretário Municipal da Saúde, muito obrigada por esse tempinho aqui na Rádio Bandeirantes no Bora Brasil. Um bom fim de ano para o senhor, um bom Natal. Eu que te agradeço a oportunidade, Majô, por essa parceria, a gente poder estar falando um pouquinho da saúde do município de São Paulo. Um Feliz Natal, um ótimo ano novo para você e para todos os ouvintes. Até mais.